Pessoal, você também pode assistir esse vídeo em velocidade 1,5 ou 1,25, se preferir. O link para esse vídeo vai estar na descrição. Olá a todos! Hoje nós vamos analisar mais um vídeo de curvatura fake por parte dos defensores do modelo esférico. O rapaz foi até Presidente Epitácio, de debaixo da ponte, nesse ponto aqui, ele estava fazendo uma visada nessa direção aqui, e nós tendo já o Google Earth, encontramos esse lugar e vamos tentar reproduzir o que ele fez ali. E é exatamente isso aqui que ele está fazendo. Ele disse em 27 quilômetros e estabelecendo um raio de 27 quilômetros a partir daquele ponto lá, nós encontramos que o que ele está se referindo é isso aqui, que é o que ele está pretendendo visar. No seu vídeo, essa parte de baixo no canto aqui se refere a uma imagem vista a partir do telescópio que está aqui a, em média, 50, 60 centímetros da superfície da água. Essa parte aqui é uma parte onde ele está filmando com o celular, o que a câmera está mostrando, que é justamente essa parte aqui, que está aparecendo em cima. E esse aqui seria um galpão que ele está vendo ao longe. Então ele está querendo estabelecer que desse ponto a 40 centímetros mais abaixo, ele não vê nada. Detalhe, essa distância aqui é de quase 40 metros, tá? E que em 40 centímetros, 50 centímetros de altura que ele levou, ele revelou uns 10 metros, o que já é, com certeza, uma incongruência, não é? Então ele tem essa visada, depois ele sobe um pouco mais e de debaixo da ponte ele faz essa visada, depois ele sobe acima da ponte e faz essa visada. E segundo ele, à medida que ele subiu, ele pôde ver mais, porque ele provavelmente está comparando essa faixa de terra que existe, que é uma superfície íngreme. Observe aqui na elevação aqui, ó, desde 306 metros, descendo, quase 40 metros. É uma superfície íngreme. Então, essa primeira visada, nós vamos esquecer isso aqui porque existe uma fata morgana aqui, não é? Um efeito atmosférico. Vamos falar um pouco sobre o efeito atmosférico para começar, porque todo o seu cálculo ele está calculando baseado no que ele pode ver desse telescópio aqui, que seria essa imagem aqui, totalmente distorcida por um efeito atmosférico. Como funcionam os efeitos atmosféricos? É muito simples. A densidade atmosférica e a umidade fica mais densa, né? Quanto mais próximo da superfície, como eu estou tentando ilustrar aqui. Quando você tem uma visada bem embaixo aqui, então você tem bem denso mesmo. À medida que você vai subindo, então você está superando essa densidade. Para falar de refração atmosférica, nós temos um vídeo no canal que exemplifica, que estuda isso muito bem. Ele vai ficar na descrição. Assista ele completamente para você entender melhor como funciona. Então você vai ver que a refração atmosférica pode achatar uma imagem completamente. O que poderia perfeitamente estar acontecendo aqui, nesse caso aqui, onde ele estabeleceu aqui que a linha do horizonte é aqui, que a água vai até aqui, mas é nesse ponto onde existe essa refração, é onde eu suponho que estaria acontecendo, está havendo um achatamento da imagem ou do que se vê nesse ponto. E eu vou provar isso mostrando uma partezinha desse vídeo que vocês podem ver completamente depois. Aqueles que já viram, então já sabem, mas você pode ver depois. Então vamos dar uma olhada aqui num pequenino trecho onde vai ficar mais do que provado que a densidade atmosférica pode achatar as coisas. Então você está vendo em um dia claro, sem muita umidade no ar, qual que é a imagem real nessa praia. Já no mesmo lugar, em um outro dia, olha o quanto essa imagem foi achatada, por conta da refração. Então, a refração nos impede de perceber o que realmente, a altura das coisas realmente, nesse ponto, onde há a refração. Por isso, nós não podemos tomar aquela imagem inicial do telescópio como base, mas nós vamos tomar as outras três imagens, que é a da câmera, que está um pouco acima, onde tem menos densidade. Então nós não podemos tomar como base essa imagem aqui, porque a refração atmosférica pode fazer isso. Agora, o que o rapaz está tentando dizer é que à medida que ele sobe, ele vê mais dessa superfície, que é uma superfície inclinada, que seria essa parte aqui, nessa ilustração, certo? Você tem a água e depois você tem uma superfície inclinada aqui, que é a parte de terra lá. E a visada de baixo, ela vai ver nesse ângulo, que é a perspectiva, e ela vai ter uma faixa bem estreita.
À medida que ele sobe, ela vai ver de um ângulo um pouco maior e ela tem uma faixa mais larga. E quando ele sobe mais ainda, então mais larga ainda. Seria o mesmo que você colocar o seu rosto sobre a mesa, olhar a superfície e ver a faixa que vai daqui até aqui. Depois você subir um pouco mais o seu rosto e você vai perceber que essa faixa vai se tornar um pouco mais larga. E depois subindo mais larga ainda. O que é isso? Isso é perspectiva. Isso não tem nada a ver com superfície curva. Isso é perspectiva. Essa é uma ilustraçãozinha simples do que eu estou tentando dizer aqui. Que à medida que ele está aqui embaixo, ele tem uma faixa bem estreita aqui, porque é aquela superfície inclinada, mas vista de uma perspectiva embaixo. À medida que ele sobe, naturalmente, essa faixa vai parecer mais larga. E a conclusão dele é que ele então está vendo mais por conta da ausência de curvatura que ele teria superado. É uma ilustração aqui de uma porta para você entender muito bem como é que funciona. De repente, dependendo da sua perspectiva, você vai ter uma faixa mais estreita, mais larga, mas tudo isso aqui são superfícies planas. Não existe nada de abaulado aqui para se criar isso. Então, o tempo todo, o argumento inteiro dele gira em torno dessa primeira imagem, que é a imagem do telescópio, que está distorcido por uma distorção atmosférica, que nós já provamos através do vídeo, que é um estudo. Você deve assistir o vídeo completo, vai estar na descrição desse estudo, do que são refrações atmosféricas, percebendo que, sim, que a refração atmosférica ela pode achatar as coisas. Logo, o argumento não procede, você não está vendo uma curvatura. Seria muito difícil imaginar, deixando de lado agora essa imagem primeira aqui, porque ela não pode servir de base, porque já foi provado. Deixando agora essa imagem aqui de lado, seria difícil para você imaginar que, olhando somente para as tomadas da câmera, seria difícil imaginar que à medida que você observa que essa parte aqui e essa aqui, à medida que ele sobe essa parte aqui e essa aqui, subiu mais e agora ele está em um outro ângulo, por isso esse aqui está um pouco mais afastado para cá, porque ele veio um pouco mais para a direita. E esse aqui e aqui, mas você vê o espaçamento entre esses dois. Então seria difícil para você imaginar que à medida que você sobe, você tem uma faixa mais larga aqui entre essas duas coisas. Bom, e o rapaz não fez nenhum cálculo de curvatura. Ele simplesmente apresentou isso para você, que à medida que você sobe, você vai ver mais dessa faixa inclinada de terra que tem lá, e por isso você estaria vendo uma curvatura, tudo isso baseado na imagem do telescópio, que tem uma distorção atmosférica que achata a imagem lá, e por isso você verá diferente. Você verá parecendo como que isso aumentou abruptamente à medida que você viu 50 centímetros a mais, aumentou 40 metros de altura, o que já é uma incongruência. Porque, segundo a calculadora, em 0,6 metros, 60 centímetros, esse dado de distância meu aqui é a distância entre o ponto sobre a água. Porque eu ainda fiz isso, eu ainda deixei a parte de terra para lá, de lambuja, não é? Porque daria muito mais curvatura, em uma distância maior, para calcular exatamente sobre a água, o abaulado sobre a água, somente. Então, em 60 centímetros, a curvatura e aquela distância, a curvatura é de 41 metros. Em 1 metro, a curvatura é de 38 metros, ou seja, uma diferença de 3 metros apenas. Como que do telescópio para a câmera estaria revelando ali praticamente 15 metros? Então é uma incongruência, o que corrobora o que eu estou falando sobre a distorção atmosférica. A próxima coisa que eu observei aqui é a distância do horizonte. E o horizonte, ele é justamente o próprio abaulado. Ele é a própria curvatura, certo? Sobre o mar. O que você está vendo como linha do horizonte é a parte mais alta do abaulado. Então, o abaulado é o próprio horizonte. E esse horizonte, essa distância do horizonte para 1 metro, ela é de 3,5 quilômetros. Então, eu coloquei aqui para ilustrar para você, medir a curvatura para o telescópio está aqui. A curvatura para a câmera, à beira d'água, a 1 metro, está aqui, a 3,56 quilômetros. A curvatura, que é a linha do horizonte, para debaixo da ponte, está aqui a 7,14 km. A distância do horizonte, que é a curvatura sobre a ponte, quando ele está sobre a ponte, é a de 10,7 km em 25 km. Ou seja, nessa altura acima da ponte, você ainda teria aqui 15 km ocultados em extensão, ocultado pela curvatura dessa água. Então, desse ponto em diante, desse ponto em diante, desse ponto em diante, desse ponto em diante, tudo que aparecer deve aparecer interposto por um abaulado, correto? As alturas aproximadas, já que não há, por parte do vídeo,
eu coloquei aqui, fazendo um cálculo simples, estabelecendo aqui uma média, uma relação entre uma carreta, e eu diria que você tem aqui umas 3 carretas daqui abaixo, certo? Então, no máximo ou no mínimo, essa ponte de altura da primeira visada lá na água, em cima, ela tem 9 metros. Novamente, essa imagem aqui, ela não vale? Essa imagem e essa terceira imagem, seria muito difícil para você imaginar que à medida que você sobe a sua visada, que você vai ver essa faixa de terra em um outro ângulo e ela então vai dar um maior espaçamento entre essas e essas árvores, essas e essas árvores, essas e essas árvores? Claro que não, porque é justamente isso que acontece quando você sobe, como o caso da mesa que foi ilustrado lá atrás. Mas você veja, mesmo acima da ponte, você não superou a curvatura. Acima da ponte, a 9 metros de altura da água, a uma distância de 25,67 quilômetros, em que a distância dessa linha do horizonte, que é essa parte mais alta desse abaulado, estaria a 10 quilômetros, você ainda tem curvatura. Ou seja, você ainda tem 17,56 metros de curvatura. Mas você não vê essa interposição em lugar nenhum. Não há como detectar essa interposição em lugar nenhum. Por isso não há curvatura em lugar nenhum. Você pode ver uma boia aqui. Você pode ver um barco aqui. Aos 6,6. Você pode ver coisas na água, você pode ver tudo, não existe interposição de nada em lugar algum. Então, se o argumento é somente esse, que à medida que você sobe, você vê uma faixa mais larga de terra nas 3 visadas da câmera, porque a do telescópio não vale, a propósito já está refutada desde já pelo vídeo que você vai ver, que vai estar na descrição. Então, se o argumento é, à medida que você sobe, você vê mais, você vê uma faixa de terra mais larga, na realidade. Então, se esse é o argumento, isso não procede, não existe nada de abaulado nisso, isso é puramente perspectiva, como exemplifiquei aqui, como numa mesa. À medida que você sobe, você verá uma faixa mais larga. Compreende? Logo, é um teste de curvatura fake, porque não demonstra curvatura nenhuma, mas pretendem te fazer ver uma curvatura através do que você já concebeu como estando sobre uma esfera, e vendo isso, uma coisa tão simples e básica como a perspectiva em ação, em um próprio plano, aparentemente você concluirá que está vendo uma curvatura, como muitos concluem. Como se vê algumas pessoas nos comentários lá, parabenizando e tudo mais, seja porque são ignorantes ou porque ludibriam uns aos outros. Até porque os efeitos atmosféricos, que é o caso, ele parte da visada do telescópio para concluir o que é um erro e um engodo. E através desse outro vídeo, que também vai estar na descrição, o efeito lupa irrefutável, você percebe claramente que de um mesmo lugar, em dias diferentes, com climas ou umidade atmosférica diferentes, você consegue um efeito como esse aqui, ó, em que sem umidade você veria as coisas em profundidade em um plano. E com a própria umidade funcionando como uma lente, ampliando, mudando o lugar das coisas, essas coisas aparentam estar sobrepostas por uma curvatura. Mas como é possível se no outro dia você volta lá e ela está plana? Então sabe-se que a pseudocurvatura pode acontecer através de efeitos atmosféricos. Eles não só achatam a imagem, como também eles dão a impressão de que as coisas estão por detrás de uma pseudocurvatura. E você deve assistir esse vídeo completo também, para entender como os defensores do modelo esférico se valem dessas distorções atmosféricas para, sem cálculos nem nada, porque eles não poderiam calcular. Se eles calculassem, como o rapaz, não calculou, não existe cálculo, não existe nada. Porque se eles calculassem, então teria que ter uma curvatura tal de uma esfera tal. Não existe como você ter uma curvatura qualquer. Não, ela tem que ser exata. Então, assista completamente esse vídeo e entenda de uma vez por todas o efeito lente. É uma boa fonte de pesquisa. Por outro lado, se você quer ver um teste de curvatura real e verdadeiro, então assista o vídeo, também vai estar na descrição. Está aí a prova de que a Terra não é um globo. É um teste de curvatura real, com os dados mensuráveis. Você pode verificar cada detalhe, porque eu verifiquei. E você pode acompanhar o vídeo e ver que ele é bem completo. Então não é como esse outro, que ele tem todos os dados, de onde se está. O rapaz, no vídeo dele, ele disse que os terraplanistas, é por isso que você vê
Porque assim como ele tentava dizer, que à medida que você sobe você vê mais longe, dizer que os testes de curvatura terraplanistas, eles somente veem plano porque eles estão vendo muito alto e que as pessoas não mostram onde está a câmera. Isso não é verdade. Olha esse teste de curvatura aqui, eu te desafio. Tá aí a prova de que a Terra não é um globo. Essa é a prova. Você vê o cuidado da pessoa em filmar onde ele está, o cuidado em mostrar onde a câmera está, inclusive colocar a câmera em solo. Você tem nesse vídeo todos os dados, os nomes das plataformas, as distâncias, os cálculos, tudo. E a constatação óbvia, depois de fazer, como o rapaz lá tentou fazer, uma visada em duas alturas, sem cortes, a 10 metros de altura, ele subiu 10 metros de altura sem cortes, daí ele vai subir, depois de ele fazer essa visada, ele vai subir a 10 metros de altura e filmar de novo as mesmas plataformas para fazer comparações e observar se da base das plataformas mudou alguma coisa. E claro que não mudou. Essa é a diferença. Não tem diferença. Se aqui é 30 centímetros, você tem que observar o seguinte, se o abaulado, a parte mais alta do abaulado é a linha do horizonte, você percebe que a linha do horizonte já passou pelas duas plataformas. A linha do horizonte está além delas. Então, é claro, pelo cálculo, teria que estar ocultando parte da base dessa primeira plataforma para começar. Você vai ver lá no vídeo. Mas você percebe que não, a água segue, se estende além das duas plataformas e vai embora. E a linha do horizonte está bem mais lá para trás. Ou seja, não existe abaulado lá atrás e aqui na frente. Alguns disseram, não, mas tá encobrindo. Claro que não está encobrindo nada. Então observa sempre isso. A linha do horizonte é o abaulado. É a parte mais alta do abaulado. Se, segundo o cálculo, aqui já teria que ter curvatura, ou seja, então a parte mais alta já estaria presente antes dessa. Logo, isso aqui teria que estar sendo interrompido aqui na base e essa aqui imediatamente teria que estar sendo interrompida ali também. A água daqui para trás não teria. Essa aqui a 10 metros você não observa diferença nenhuma. Olha essa... Eu não sei o que é isso aqui, é uma embarcação, eu não sei o que é isso daqui, se é uma boia, mas olha isso, diferença nenhuma, em 10 metros, quer dizer, teria que haver uma curvatura tal aqui, e olha, aonde está a linha do horizonte? Não há diferença. Então isso é um teste de curvatura real e verdadeiro, e você vai ver lá dados, cálculos, medições, que você tem como vir lá e verificar, porque eu fui e verifiquei, entendeu? Cada uma dessas coisas quando eu estava estudando, entende? Então, é completo, é bem feito, você mostra onde você está, você mostra a altura que está a câmera mostrando a água, você dá os dados das plataformas. Então é isso, a atmosfera prova que aquela imagem de baixo não vale para nada. A observação das 3 visadas da câmera só serve para te mostrar que à medida que você sobe em um plano, você vê mais desse plano, como se pode ver ilustrado aqui, que há testes de curvaturas reais, completos, com as informações e tudo mais, para que você possa fazer os seus cálculos, fazer as verificações, se as distâncias procedem, fazer os cálculos de curvatura através de uma calculadora e saber se quanto de curvatura teria que haver ali, referências para cálculos de alturas e tudo mais, e que o próprio efeito atmosférico proporciona uma pseudocurvatura que os defensores do modelo esférico insistem em usar de uma forma ou de outra para tentar te confundir. Mas eu quero te lembrar, se você tem teste de curvaturas te mostrando plano e não curvo, não importa onde te mostrarem alguma coisa curva, porque a curvatura da Terra tem que ser presente sempre. Ela não pode ser presente aqui e ausente ali. Se ela está ausente aqui, é sinal de curvatura não existe. E depois, no segundo vídeo do rapaz, ele vai fazer umas comparações toscas de refração atmosférica numa pista curva e dizer para você que, ou seja, estabelecer na sua mente uma correlação de que você está vendo um abaulado, quando ele está tentando te mostrar uma pista abaulada, tá certo? Porque essa pista é abaulada, mas a água que ele viu não é abaulada. Então, por esse vídeo, pessoal, é só isso. Eis aí mais um teste de curvatura fake para nossa relação de teste de curvatura fake, para vocês verem como que as pessoas estão desesperadas por encontrar uma maneira de te mostrar uma curvatura, porque sendo que nós estamos no suposto globo, isso é tão difícil de se fazer. Tá cheio de teste de curvatura que mostram um plano para todos os lados, sendo que nós estamos numa esfera, uma suposta esfera, e as pessoas, defensores do globo, não têm testes de curvatura para mostrar curvatura. Então eles mostram curvatura através dessas coisas. Bom, por esse vídeo é isso. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.